E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, vocês visualizaram o material que eu disponibilizei na semana passada. É muito importante que vocês vejam. Material longo, tá? Um material produzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre noções de astronomia. Então são 400 páginas, mas o objetivo é que vocês tenham um material bastante completo, feito por um órgão muito sério, muito importante do governo federal, que trabalha com pesquisas astronômicas no nosso país, tá? Então são conceitos importantes que servem como introdução. A gente não está... Lembre-se que eu falei na aula, no podcast que eu deixei na semana passada, na semana retrasada, se não me engano, que o nosso intuito aqui não é aprofundar a astronomia. O nosso intuito é meramente apresentar a astronomia, noções de astronomia como forma de localização espacial. Localização no espaço. A geografia é a ciência que vai discutir a nossa presença, a presença do ser humano na Terra, entendendo as dinâmicas da natureza, as características do nosso planeta. Para que a gente possa entender as características do nosso planeta, a gente precisa posicionar o nosso planeta dentro de um sistema maior, por exemplo, que é o sistema solar, que é justamente aquilo que eu pedi para vocês lerem na semana passada. Então o nosso planeta é um planeta que não tem nenhum destaque no sistema solar, não é o maior planeta, certo? Não é o mais próximo do Sol. Ele simplesmente é o planeta que, até onde nós temos informação, registro científico concreto, que tem formas vivas, certo? Formas de vida, água no estado líquido e formas vivas na sua superfície. O nosso planeta é do grupo dos planetas chamados telúricos ou terrestres, então Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os demais planetas são chamados planetas gasosos ou jupiterianos. Então nós estamos ali, Mercúrio, Vênus, Terra, somos o terceiro planeta que possui uma órbita em torno do Sol. E aí entra uma característica importante para nós, da geografia. Então o nosso planeta é um planeta, naturalmente tem um formato esférico. Eu sei que isso parece uma coisa óbvia, mas precisa ser dito em momentos em que as pessoas estão questionando a característica esférica do nosso planeta. Nosso planeta é uma geóide, não é uma esfera perfeita. É uma geóide, como se fosse um corpo com achatamento nos polos, certo? Ele possui dimensões como se os extremos do nosso planeta, como se não, mas os extremos são achatados. Então, o nosso planeta com formato esférico, ele possui uma circunferência maior, que a gente chama de circunferência equatorial, e uma circunferência menor, que pode ser traçada em qualquer ponto, que é a chamada circunferência polar, como se nós dessemos a volta completa sobre o planeta, passando pelos dois extremos norte e sul do planeta. O nosso planeta desenvolve dois movimentos, tá? Dois movimentos. O primeiro movimento é um movimento que ele faz em torno do Sol, por isso que nós pertencemos ao sistema solar. Esse movimento é um movimento que também não é um círculo perfeito, é um movimento elíptico, certo? Então a gente chama de a elíptica do planeta. A elíptica do planeta é a volta completa que o nosso planeta dá em torno do Sol. Essa volta completa, ela tem uma duração de 365 dias e 6 horas. Acho que é importante vocês entenderem, inclusive esse ano isso aconteceu. O que nós fazemos com essas 6 horas que sobram? A cada 4 anos, a gente acrescenta um dia ao nosso calendário. Ou seja, então, a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto. Bissexto porque é 366, 2,6 na composição, na somatória total dos anos, dos dias do nosso calendário. Certo? Então, esse movimento completo é chamado de movimento de translação. Ele dura 365 dias e 6 horas. Esse movimento ele tem uma importância muito grande, principalmente porque o nosso planeta, ao longo desse movimento elíptico, ele está posicionado considerando os extremos norte e sul, o polo norte e o polo sul do planeta, os dois extremos onde são achatados, ele tem uma leve inclinação. O nosso planeta na eclíptica, então vamos lá, o que é a eclíptica? É o plano imaginário em que nós estaríamos desenvolvendo um movimento elíptico em torno do Sol. Então, o plano imaginário é a eclíptica. E a nossa posição nessa eclíptica é uma posição de inclinação.
Essa inclinação ela tem aproximadamente, arredondando, 23 graus e meio. Ou seja, existe uma inclinação no nosso planeta. Então, juntem comigo as informações. O planeta tem uma inclinação. E essa inclinação, a partir dessa inclinação, ele vai fazendo esse movimento em torno do Sol, significa que a intensidade e a luminosidade que o nosso planeta recebe ao longo dos 365 dias e 6 horas do movimento de translação, ele se dá de formas diferentes ao longo desse movimento. Então, por enquanto, vamos ficar com essa lógica. Movimento de translação, 365 dias e 6 horas, esse movimento por conta da inclinação. Então, imagina, estou fazendo a minha mão aqui, certo? Como se estivesse retinho. O que é inclinação? Então, considera as duas pontas dos meus dedos como os extremos. Então, ou seja, nosso planeta está inclinado. Ele está inclinado e o meu microfone é o Sol. Então, o movimento da Terra, a Terra está fazendo esse movimento na eclíptica, no plano imaginário que representa o movimento elíptico da Terra em torno do Sol. Considerando essa inclinação, a cada momento desse movimento, nós estamos recebendo uma intensidade de luz diferente, considerando as extremidades do planeta. A gente vai ver isso com mais calma depois, mas por enquanto eu quero falar só dos movimentos, certo? O movimento de translação, movimento em torno do Sol, e a gente vai depois pontuar cada momento desses movimentos, certo? Cada momento que aí definem, inclusive, as chamadas estações do ano, que vocês naturalmente conhecem. Nós acabamos de ingressar no outono, agora recentemente em 21 de março, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual é o outro movimento que a Terra faz? A Terra faz um movimento de rotação. Esse movimento de rotação é um movimento que dura 24 horas. Esse movimento, qual é a importância dele? É o movimento que vai conferir para o nosso planeta a variação de dias e noites. Então, dias claros e noites, certo? E essa distribuição vai mudar dependendo da época do ano, mas basicamente o movimento de rotação é o movimento que define a variação de dias e noites, tá bom? E a gente vai entender melhor depois a importância do movimento de rotação para a definição dos fusos horários, certo? Como é que é esse movimento? Rotação é um movimento que a Terra faz de oeste para leste. Então, vamos pensar na regra da mão direita, ó. Então essa é a minha mão direita, vocês estão vendo no vídeo. Qual que é o movimento que a Terra faz? Como se eu fechasse a mão, certo? Oeste, ó. Então, ó, oeste para leste, certo? É que talvez no vídeo, estou aqui querendo fazer o movimento, mas talvez no vídeo não esteja tão claro de vocês entenderem. Mas a gente vai falar depois do chamado da noções de orientação, norte, sul, leste, oeste. Por enquanto a gente vai ficar com essa ideia do movimento de rotação de oeste para leste, um movimento que dura 24 horas, e esse movimento é o responsável pela variação de dias e noites, e a partir desse movimento também, em função, pensando no quanto tempo dura esse movimento e na extensão dos continentes, a gente vai falar depois da extensão longitudinal, nós definimos também os fusos horários, mas esse é um assunto para uma próxima discussão. Por enquanto, eu quero fechar um pouco essa noção de astronomia. Então, a nossa posição no sistema solar, o universo, as galáxias. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, o sistema solar, planeta Terra, vamos entender melhor cada uma das características do planeta Terra. Então, por enquanto, eu quero que vocês entendam o nosso planeta como o terceiro planeta, considerando os mais próximos do Sol para os mais distantes, é o terceiro planeta que tem uma órbita em torno do Sol. Essa órbita faz um movimento elíptico, e esse movimento elíptico ele dura 365 dias e 6 horas, é a volta completa da Terra em torno do Sol. E o próprio planeta gira em torno do seu próprio eixo, que é um movimento de rotação. Esse movimento dura 24 horas, tá bom? Ainda precisamos falar um pouco sobre a Lua, ainda precisamos falar sobre fusos horários, tem vários assuntos para a gente abordar. Eu quero tentar ir gradativamente para vocês também entenderem cada movimento. Se tiverem dúvida,
Esses conceitos, além de estarem no livro, naturalmente, no capítulo do livro, o capítulo Nós Estamos Aqui, se eu não me engano é o capítulo 3 ou 4 do livro, acho que é o 4, depois eu posso conferir e coloco até na descrição da aula de vocês. Vocês têm isso no material que eu disponibilizei, que é um material que a gente vai usar durante bastante tempo, tá? Não descartem esse material, porque é um material importante que a gente vai usar como consulta, tá bom? Galera, por enquanto é só. Eu quero que vocês... Eu vou indicar direitinho as páginas para vocês olharem do livro e do material, considerando esses conceitos que eu apresentei para vocês. Qualquer dúvida, por favor, coloquem no mural, mandem e-mail, se manifestem de alguma forma. Preciso que vocês falem caso vocês não estejam entendendo, tá bom? Estou aqui sempre à disposição para atendê-los no que for preciso. Tudo bem? Então, uma boa aula para vocês. Então, por favor, leiam os capítulos e tirem as dúvidas quando necessário. Um grande abraço. Tchau, tchau.